O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Já imaginou você chegar em casa e se deparar com uma cena realmente chocante da sua esposa com outro, inclusive com os seus filhos em casa? O que você faria? Eu só sei que eu não quero nem me imaginar nessa situação. Mas o Op de hoje teve que viver justamente isso, e então ele acertou o cara e tratou de não facilitar a vida dela. Vocês estão prontos para isso? Bora lá! Minha esposa estava me traindo com outro homem, na nossa própria casa, com os nossos filhos lá. Então eu nocautei e me divorciei dela. Se você algum dia pensar que uma pequena decisão não pode mudar sua vida, lembre-se de que este homem aqui voltou em casa para buscar uma luva de golfe e saiu com um divórcio. Minha esposa infiel me viu entrar em uma briga física com o amante dela. Eu o nocautei e a pressionei a sair da minha casa. Eu, homem de 35 anos, fui forçado a agir assim, porque Sasha, mulher de 35 anos, minha esposa, escolheu me trair. Eu fiz de tudo por essa mulher. Sei que parece um exagero, mas genuinamente não acho que exista algo que eu não tenha feito por ela durante nosso casamento, por amor. Paguei as contas de hospital de um familiar dela que mora no exterior. Financiei totalmente o negócio que ela tanto queria abrir. Levei-a para férias em diferentes partes do mundo. Ela nunca tinha tido férias de verdade antes de eu aparecer na vida dela. Temos 2 filhos incríveis juntos. Gêmeos de 2 anos, e ela sabe o quanto queria ter filhos. Há muito mais que fiz por ela e por seus parentes, puramente porque a amo. Isso não a impediu. Ela não conseguiu se segurar e me traiu. Eu não fazia a menor ideia de que ela estava me traindo. Não vou dizer que nunca pensei nisso antes, mas na maioria das vezes era um pensamento passageiro que me ocorria, porque ela não atendia o telefone após algumas tentativas ou porque estava fazendo algo que eu considerava suspeito, mas na maioria das vezes nunca era uma consideração séria. Era apenas um pensamento que entrava e saía rápido. Foi pura sorte eu ter descoberto. Era para eu passar o dia inteiro fora. Eu tinha dito a ela que passaria o dia com meus amigos no campo de golfe, e esse era realmente o plano. O único detalhe foi que me esqueci da minha luva de golfe. Eu tinha acabado de comprá-la e estava ansioso para usá-la. Mas quando cheguei ao campo, percebi que não a tinha trazido. Um amigo ainda não tinha chego. Então, apesar do que todos os meus amigos diziam, decidi voltar para casa e buscar a luva. Minha casa ficava a uns 15 minutos de distância. Enviei uma mensagem para Sasha quando eu estava no campo. Tinha passado uns 30 minutos esperando o último amigo, e me decidi voltar em casa. No fim, dirigi de volta. Pelas contas, voltei para casa cerca de 1 hora depois de ter saído. O plano era entrar e sair rapidinho, mas eu realmente não poderia prever como as coisas seriam. Eu amo carros, então notei que havia um Dodge Charger estacionado na frente da casa, e definitivamente não pertencia a ninguém da vizinhança. Se estivesse na garagem, eu saberia com certeza que alguém estava na minha casa, mas como estava apenas no meio-fio, achei que não tinha nada a ver comigo. Descobri que estava longe de ser o caso, no momento em que abri a porta. Isso vai parecer loucura, mas prometo que foi o que vi. Na sala de estar, um homem estava sentado no nosso sofá, com as calças nos tornozelos. Sasha estava de joelhos na frente dele. Meus 2 filhos estavam sentados no chão na frente deles, hipnotizados com desenhos animados, olhando para a TV. Eu não estou inventando isso. Não sei o que me afetou primeiro. A traição pareceu um soco na nuca, mas meus filhos estarem ali do lado, foi como uma marretada. Tento sempre manter a calma perto dos meus filhos, mas neste caso, não consegui. O amante me viu e levantou a cabeça num solavanco, mas antes que ele pudesse alertá-la, eu gritei perguntando o que diabos estava acontecendo ali. Foi quando ela deu um pulo. Nunca vi o rosto dela daquele jeito. Ela estava genuinamente apavorada, como se achasse que fosse morrer. Pelo que eu estava sentindo, eu estive bem perto de fazer algo. Ninguém te conta como realmente te destrói pegar seu parceiro no ato, em vez de apenas ler mensagens de paquera no celular. Não estão nem na mesma categoria. Já tive parceiras que me traíram e descobri pelo celular. Nunca tive que flagrar a cena, especialmente com as crianças ali. Foi nojento. O outro cara se levantou, subiu as calças e começou a sair da casa como se nada tivesse acontecido. Não parecia a reação de alguém que achava que a pessoa com quem estava era solteira. Ele definitivamente sabia que ela não era, e achou que conseguiria simplesmente sair de boa. Eu não planejava brigar com ele, mas não queria que ele saísse imediatamente. Então, coloquei a mão no peito dele e disse para esperar, porque ele não tinha permissão para sair. Ele passou por mim e saiu para fora. Eu o segui. Mandei ele parar e ele caminhou até mim tentando ser intimidador. Coloquei a mão no peito dele para evitar que chegasse muito perto.
No momento em que toquei o peito dele, ele desferiu um soco e sim, pegou em cheio. E sim, doeu pra caramba porque eu não esperava. O negócio é o seguinte, eu não sou frouxo. Já me envolvi em mais brigas reais do que posso contar, especialmente nos anos em que eu estava crescendo. As coisas eram difíceis. E uma vez que escapei disso, disse a mim mesmo que nunca faria isso por livre e espontânea vontade. Mas eu sempre vou me defender. Então, no momento em que a confusão começou, eu sabia que teria que ser bruto com ele. Fiquei feliz que a briga foi para o lado de fora, porque não queria que meus filhos vissem. Então, retribui o soco e imediatamente também pegou. Daí as coisas partiram para o agarramento. Foi bem bagunçado porque acabamos no chão. Estávamos lutando muito e ele acertou alguns golpes no meu corpo, durante isso. Eu conseguia ouvir minha esposa gritando para pararmos, mas a culpa era dela. Então eu não ia parar nunca. Só depois da briga, descobri que meus filhos estavam assistindo e chorando. No fim, fiquei por cima dele durante a luta no chão, e bastou um soco muito sólido da minha parte naquela posição, para nocauteá-lo. Foi uma sensação incrível. Tive muitas brigas quando era mais jovem, mas não acho que nenhuma delas tenha sido tão boa quanto aquela. Quando saí de cima dele, Sasha correu para checá-lo, gritando que eu o tinha matado. Não disse nada porque sabia que ela estava em um pânico estúpido. Odiei que ela sequer se aproximou de mim, depois do que eu tinha acabado de ver. Mesmo se ele estivesse morto, ela deveria tê-lo deixado lá, em vez de pensar que era algum tipo de filme de romance, onde precisava cuidar dele. Eventualmente, ele se mexeu, e pude ver como ela ficou feliz e aliviada. Isso foi outra coisa que me deixou furioso, porque eu literalmente tinha acabado de vê-la com ele no sofá, atrás dos nossos filhos, e lá estava ela sorrindo, porque percebeu que o amante estava vivo. Quando ele se recuperou totalmente, disse 2 frases para ela, levantou-se e tropeçou um pouco. Depois entrou no carro com um único olhar para mim. E foi embora. Fiquei feliz que ele não foi burro o suficiente para tentar brigar de novo. No momento em que ele desapareceu, soube que era hora de focar minha atenção nela, porque ela era quem tinha me traído. Eu tinha conseguido a revanche que queria com ele. Tinha mostrado a ela que ele nunca foi superior a mim, ao nocauteá-lo bem na frente dela. Mesmo assim, ela ainda quis dar atenção a ele quando ele foi derrubado. Dizer que eu estava com raiva seria certamente um eufemismo. Não sei se era a adrenalina da briga, e sei que isso soa horrível, mas eu queria acabar com ela. Eu realmente não conseguia suportar olhar para ela naquele momento. Estava com muito nojo. Entrei na casa passando por ela. Certifiquei-me de que conseguia acalmar nossos filhos. E então foquei nela, já que ela seria o alvo de toda a minha raiva. Disse aos filhos para continuarem assistindo aos desenhos. E então levei Sasha para uma parte completamente diferente da casa. Eu não ia bater nela. Eu nunca faria algo assim, mas eu queria que ela sentisse cada grama de raiva que eu estava sentindo naquele momento. Eu a fiz sentar e então comecei a despejar nela tudo o que eu vinha sentindo. Eu a lembrei de tudo o que eu tinha feito por ela, de como eu a tirei de uma situação difícil e dei a ela a vida que ela sempre sonhou. Eu perguntei como ela pôde ser tão imprudente a ponto de fazer aquilo na frente dos nossos filhos. Essa foi a parte que mais me machucou. O fato dela não ter tido o menor respeito pelos próprios filhos, me mostrou que eu não conhecia a mulher com quem eu era casado. Ela tentou dar desculpas, disse que foi um erro, que ela não estava pensando direito, mas nenhuma dessas palavras significava nada para mim. Eu disse a ela que nosso casamento tinha acabado naquele exato momento. Não haveria terapia de casal, não haveria tentar consertar as coisas e pelo bem das crianças. Eu não conseguiria olhar para ela sem ver aquela cena na sala de estar. A primeira coisa que ela me disse foi, sinto muito, mas eu garanti que as crianças não vissem nada. Elas não viram. Primeiro que ela estava de costas para eles, então o amante teria mais condições de dizer se eles estavam vendo algo ou não. Eu nem fiquei surpreso por ela não ter tentado mentir, dizendo que eu entendia a cena errado e que ela estava apenas amarrando o cadarço dele ou algo assim. A cena era clara. Ela fez a escolha certa ao defender o ato, em vez de dizer que não aconteceu. Perguntei como ela tinha certeza de que as crianças não viram, já que ela estava de costas. Perguntei o quanto ela queria me trair, a ponto de não conseguir uma babá ou um lugar para as crianças ficarem. Eu queria saber o quão pouco eu significava para ela, para que ela estivesse insatisfeita comigo a esse ponto. Ela continuava interrompendo, dizendo não é assim. Para a maioria das coisas que eu dizia, ela afirmava que eu era bom na cama e que o problema nunca fui eu. Ela disse que não estava satisfeita, mas não porque eu não fizesse o suficiente. Ela apenas queria mais do que deveria querer. Ela sabia que era errado, mas não conseguia evitar buscar a excitação extra, que recebia de outro homem. Foi uma tática que eu não esperava. Simplesmente assumindo a culpa de tudo. Ela nem tentou se fazer de coitada. Eu só ficava cada vez mais irritado. Comecei a gritar e dei um passo à frente com os punhos cerrados.
Ela recuou violentamente. Eu a odiei por pensar que eu bateria nela, mas houve uma parte doentia em mim que ficou feliz por ela ter medo. Eu gostei daquilo. Naquele momento, eu sentia tanto ódio que, tirando a morte ou ferimentos físicos, eu desejava o pior para ela. Eu até forcei um pouco a barra, para deixá-la com mais medo ainda. Perguntei quem era o cara, e a resposta foi apenas um cara qualquer. Você não o conhece. Ele não importa. Tive que assustá-la para conseguir uma resposta, e era literalmente um cara que a abordou no supermercado na semana anterior. Ele sabia que ela era casada, como eu suspeitava, mas obviamente não se importou. Só de olhar para aquele bandido, não era surpresa que ele não fosse o tipo de homem com o mínimo de nobreza. Então, me cansei de ouvi-la. Disse que ela tinha que sair de casa. Ela pareceu surpresa, e eu lhe perguntei se era estúpida. Eu a peguei com outro homem, e ela ficou surpresa por eu mandá-la embora? Mas a questão eram as crianças. Quando ela falou deles, eu disse que cuidaria deles, mas ela hesitou, como se eu tivesse sido um pai ruim por um segundo sequer na vida. Ela se recusou terminantemente a sair. Disse que só sairia se eles fossem com ela. Acabei desistindo e deixando-a fazer o que queria, porque estava cansado demais para continuar brigando por isso. Se eu estivesse em um país onde pudesse expulsá-la fisicamente, eu o teria feito. Mas as coisas já estavam ruins o suficiente, e eu não queria piorar minha situação, especialmente sabendo que um divórcio estava por vir. E falando nisso, já estou procurando um advogado. Assim que conseguir um, farei com que ela receba a notificação. Talvez tenhamos que morar juntos até o divórcio ser finalizado, se ela continuar teimosa. A atualização 1. Para continuar de onde parei, me encontrei com um advogado e, sem perder tempo, fiz com que Sasha recebesse os papéis do divórcio. Gostaria que tivesse sido no trabalho dela, mas por certas razões foi difícil, então teve que ser em casa mesmo. Ela tentou agir com naturalidade, já que ainda morava comigo, mas fala sério, não sou burro. Dava para ver que ela estava destruída. Em algumas ocasiões, a peguei chorando sozinha. Tive certeza de que ela se arrependeu, entretanto, em momento algum ela veio implorar, porque era inteligente o suficiente para saber que não adiantaria nada. Não havia a menor chance de eu aceitá-la de volta. O engraçado é que eu ainda queria que ela implorasse, só para eu saber que ela realmente se arrependeu. No fim, quando o processo começou, foi ela quem cedeu sob pressão. Eu não lhe dava atenção nenhuma, a menos que fosse sobre os gêmeos. Ela é alguém que ama atenção, e acho que isso foi um fator crucial para ela me trair. Um dia ela veio me perguntar se poderíamos tentar normalizar as coisas, alegando que as crianças mereciam uma dinâmica melhor entre nós. Mas eles têm 2 anos, não percebem as entrelinhas. Era ela quem estava desmoronando. Quando eu disse que as coisas continuariam exatamente como estavam, ela ficou toda triste. 1 ou 2 dias depois, vi que ela estava arrumando as malas. Ela disse que sairia de casa por uns dias, que passaria para ver as crianças, mas que elas ficariam sob meus cuidados. Embora eu soubesse que ficaria sobrecarregado cuidando delas sozinho de repente, fiquei feliz por ela ir embora. Eu odiava cada segundo dela naquela casa. A atualização 2. Se você me perguntasse, na época em que eu e Sasha ficamos sérios, se eu acreditaria que ela me trairia e que terminaríamos em divórcio, eu diria sem chance. Eu era muito apaixonado naqueles dias. Não me culpo por ser assim, mas veja como a vida muda rápido. Agora sou oficialmente solteiro, e é difícil processar isso. Achei que minha vida estava resolvida, mas agora sou um pai solteiro e divorciado com 2 filhos, o que é loucura. Mesmo que eu queira voltar a namorar, ter 2 filhos é um obstáculo extra. O divórcio não foi tão absurdo. Assim que nossos bens principais entraram em pauta, ela não quis sair sem uma fatia generosa. O que ela queria era muito mais do que qualquer homem razoável daria, então fomos para o tribunal. O juiz ouviu os 2 lados de forma justa. Embora eu aposte que ele acreditou no que eu vi, não acho que isso tenha influenciado tanto a decisão. Não mudou a guarda, pois a compartilharemos, e ela não entendeu o porquê. Meu advogado disse que o juiz provavelmente foi cauteloso. Pois, se minha história sobre ela e o amante na frente das crianças fosse verdade, isso mostrava uma falta de julgamento absurda por parte dela, e não é o tipo de pessoa que você quer perto dos filhos o tempo todo. Fiquei com a casa, provavelmente porque tenho mais tempo com as crianças. Ela não saiu de mãos vazias, pois receberá sua parte do valor da casa. Nossas economias também foram divididas. No entanto, há a pensão dos filhos, o que eu aceito tranquilamente, mesmo sabendo que ela pode não gastar o dinheiro com eles. O que mais me diverte em mulheres que traem, é que elas não pensam nas consequências antes. Não imaginam como será a vida se forem pegas, só se importam com o presente. Quando acontece e percebem o vazio, começam a se arrepender. Foi exatamente o que aconteceu com Sasha. Numa das noites em que fui buscar as crianças, ela apareceu na porta de camisola e perguntou se eu queria uma taça de vinho antes de ir. Estava claro que ela estava tentando ser sexy para me reconquistar.
Obviamente eu disse não, mas por dentro eu ria. Por que trair para depois odiar a própria vida? Ela pode ficar com quem quiser agora. Eu achei que era isso que ela queria. Enfim, estou feliz que ela não fará mais parte da minha vida. Vou focar nos meus filhos, eles são minha prioridade. Ela basicamente morreu para mim. Minha vida como eu a conhecia tinha acabado, e tudo por causa de uma luva de golfe esquecida. Comentários sobre o relato. O OP faz uma distinção muito importante: descobrir uma traição por mensagens é doloroso, mas flagrar o ato é um trauma de outro nível. Ele descreve a cena não apenas como uma quebra de confiança, mas como uma agressão visual e emocional, que muda instantaneamente a percepção que ele tinha da esposa. Essa história é horrível, que uma mulher não seja confiável com seus próprios filhos, fazer isso na frente deles com um homem, quem sabe do que mais ela é capaz. O OP deveria ter denunciado imediatamente à polícia e ao conselho tutelar, para que houvesse um registro documental. Isso transformou o caso de uma simples traição em uma prova de negligência e falta de caráter. O OP sai da história com cicatrizes, mas com a consciência limpa de que protegeu seus filhos, de um ambiente que estava se tornando tóxico e perigoso. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.